E aí, galera atômicos, tudo bem com vocês? Se eu disser pra vocês que vocês têm aí em casa um artefato que, se fosse fazer do zero hoje, ele ia custar, podia custar em torno de 1 bilhão para ser feito, podia custar em torno de $1 bilhão para ele ser feito e ser realizado, e a gente às vezes não dá valor para ele. O lápis. Sem mais delongas, não esquece de dar joinha, que isso é muito importante pra gente. Aperte o sininho para receber mais notificação. Ah, e se inscreve no canal. Não esqueça de ouvir os podcasts que estão muito bacanas. Roda a vinheta. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou design de produto, sócio criativo da Atom Studios e Núcleo, youtuber, podcaster e professor universitário. Muitas vezes quando a gente para para pensar, associa inovação à tecnologia, associa inovação a coisas que são mais contemporâneas. Mesmo a palavra tecnologia, ela é muito delicada para a gente usar. Você fala, puta, tecnologia é alguma coisa que está usando elementos tecnológicos, seja robótica, tal. A gente tá falando de hoje tecnologia, evolução e inteligência artificial, tal. Mas, de fato, qualquer artefato tem tecnologia. A tecnologia é uma forma que a gente criou, é uma forma que a gente entendeu de como manipular os materiais e elementos para chegar em soluções interessantes pra gente. E agregado a isso, a gente tem um outro ponto também que é bem delicado, que é confundir uma coisa que é inovadora com uma coisa que é invenção. Às vezes as pessoas acham que uma coisa inovadora é só alguma coisa que é uma invenção, ou uma invenção de fato é algo inovador, e não consegue perceber que às vezes mudar o parâmetro de uma fábrica, às vezes mudar a forma de como você vai embalar, é também uma inovação. A inovação não tem a ver necessariamente com algo inédito, tem a ver com algo que eu soluciono um problema de uma maneira inusitada. É legal dizer que esse vídeo, ele pega como bases referenciais, vou deixar aqui embaixo 3 vídeos bem legal. O da Carolina Weaver, ela fez um TED Talks falando sobre o lápis, a importância, o que é o lápis, por que esse objeto tão simples encanta tanto a ela, o que tem ele, como é que é o desenvolvimento, e ela explica especificamente esses desenvolvimentos, que ano foi feito, de que maneira, as patentes que foram envolvidas, por que ele é um material super interessante, por que ele é um objeto que ela considera um objeto altamente tecnológico. E eu também considero. Eu acho maravilhoso o lápis, acho um negócio, uma invenção fantástica. Outro vídeo importantíssimo, do grande, queridíssimo Iberê, do Manual do Mundo, num Bora Ver, ele foi visitar a fábrica da Faber-Castell e mostrou como é que é a produção do lápis. E um terceiro vídeo que eu acho bem legal, que também é da Faber-Castell, mas aí é um vídeo corporativo da Faber-Castell, que vale muito a pena ver. Ele mostra mais especificamente como é que é feito, como é que é misturado e um monte de coisa que está envolvida para a fabricação do lápis e que tá bem legal, e também o link tá aqui na descrição. Beleza? Vamos discutir o porquê que o lápis custaria 1 bilhão, ou aproximadamente poderia custar $1 bilhão para ser feito se fosse feito do zero. Então, o lápis, ele é feito com esse elemento aqui interno, que é o que a gente chama de grafite. E o grafite, ele vem do carbono. O grafite, assim como o diamante, o fulereno e o grafeno são elementos que são gerados através do carbono. São várias formas de como o carbono se comporta na Terra, ou seja, como é que ele foi prensado, qual foi a temperatura envolvida e assim por diante. Ou seja, as formas alotrópicas do carbono estão constituídas nesses 4 elementos. Entendendo isso, a gente começa a perceber que, dependendo de como são as condições de formação geológica, é que produzem esses elementos através do carbono. Acabei de imaginar o lápis e quero criar, e daí imaginei, nossa, se tivesse um material aqui que eu pudesse riscar e ele fosse soltando camadas, tá? Que funcionasse melhor do que os materiais que eu uso hoje, giz ou alguns outros materiais. Lembrando que as primeiras minas aí de grafite, elas foram descobertas lá pelo ano de 1400, por aí. Então não faz tanto tempo assim. Mas imagina então que eu vou descobrir essa mina, eu vou escavar essa mina. Quanto custa para fazer isso? Quanto custa para eu rastrear, entender, ir atrás, desenvolver, achar, retirar o material e entender como ele vai funcionar? Quanto custa isso? Quanto você acha que custaria para fazer isso? Né? É só imaginar quanto custou para ir atrás do pré-sal e entender a perfuração, o que tinha que fazer, de que maneira tinha que fazer para poder tirar o petróleo de lá do pré-sal aqui no Brasil. Mas mesmo levando em consideração as tecnologias que a gente tem hoje, vamos levar para hoje, beleza? Putz, quero desenvolver qual material meu? Eu vi lá que tem um material ali que eu estudei, que é um alotrópico do carbono, que é esse grafite aqui. Cara, a gente precisa achar jazida de grafite. Vai atrás, pesquisa, bota sonda para tentar entender, acha o grafite. Puta, achei. Achei o grafite, tá, peguei ele, comecei a testar. Puta, ele funciona, que legal, mas ele quebra fácil. Puta, o que a gente pode fazer?
Ah, vamos fazer testes. Aí testa com cola, testa com elementos, testa com resina, testa com um monte de coisa e descobre que grafite junto à argila, que é, né, o barro ali, então eu ainda tenho que descobrir a argila, né? Se eu for levar mais radical, falar, puta, eu tenho que descobrir um material. Aí você começa a pesquisar e descobre que existe um tratamento que você faz com a terra, um tratamento que você faz com o barro, para desenvolver ele num elemento que chama argila. Nossa, se eu misturar esses dois elementos, eu tenho essa parte interna muito mais rígida que eu consigo segurar na mão e ela não vai esfacelar tão facilmente. E daí você junta o grafite com a argila, formando esse material. Mas para que ele se torne estável e grude um no outro, eu tenho que criar um forno, e esse forno tem que ser um material refratário para colocar o material lá dentro para eu conseguir aquecer esse cara. Ó, isso aí já passou da casa aí do bilhão, eu acho. Só para desenvolver essas tecnologias, escavação, o forno e tal, eu tô falando começando tudo do zero. Fora isso, a gente parte para um terceiro elemento. Tá, eu quero colocar isso daí porque eu tô vendo que tá sujando muito, eu preciso colocar isso em um material, eu imaginei na madeira. Mas como é que eu vou produzir? Como é que eu vou cortar a madeira? De que maneira eu vou cortar? Qual vai ser o melhor aproveitamento de produção? Qual a máquina que eu vou usar para cortar isso daí? O lápis lá, que aparece legal nos vídeos, ela não é feito um por um, né? Você não tem o grafite que você espeta dentro. Você não faz um furo e coloca dentro de um tubinho. Você pega chapa de madeira, faz o corte, passa a cola. Então daí eu tenho que desenvolver uma cola, que essa cola vai ter que ter uma certa impregnância, vai ter que ter um certo elemento, um substrato para passar dentro para que o grafite ou a mina não corra, não saia de dentro desse tubo. Então eu tenho que desenvolver uma cola para travar isso. Então eu tenho que desenvolver mais um insumo para travar isso. Eu tenho que desenvolver uma máquina para colocar essa cola dentro e colocar o lápis dentro dele. Então aí eu já tenho mais uma nova tecnologia que eu tenho que desenvolver para poder colocar o grafite só nessa primeira fase. Então eu coloquei o grafite, colei o grafite e faço o desenvolvimento desses dois. Então depois eu fecho com um outro sanduíche, né? Então ficam duas chapas. É o que eu falei nos vídeos aí, mostra bem isso daí. Fecho com duas chapas e daí eu desenvolvo esse lápis. Depois eu corto e refino ele. Faço o torneamento, faço a forma que eu quero, que é a forma triangular, hexagonal ou redonda que a gente conhece muito bem do lápis. Putz, eu descobri que eu fiz lá o lápis, né? Desenhei ali no papel. E aí, puta, eu vou apagar. Aí você testa vários materiais. Qual material que apaga melhor? Aí depois você fala, cara, tem uma borracha que tem um elemento que é feito com látex, uma borracha que ela funciona bem. Beleza, como é que eu vou estabilizar essa borracha? Aí eu tenho que desenvolver a vulcanização, que é o que foi desenvolvida. Tenho que entender como é que eu retiro isso da seringueira, né? Então, o látex, para poder desenvolver isso daqui, fazer a vulcanização e chegar na borracha. Fora que diferentes tipos de borracha tem diferentes tipos de resistência, que a gente chama até de o shear da borracha. Quanto maior o shear, mais mole ela é. Quanto menor o shear, mais dura ela é. Dura mesmo de dureza, tá? Então eu tenho que achar um shear, que é um termo técnico que a gente usa para falar sobre a dureza desse material, para entender como é que eu vou misturar ele quimicamente, como é que eu vou fazer o tratamento dessa borracha para que ela funcione para apagar. Na mina, a gente chega no lápis, a gente chega na madeira, a gente chega na borracha. Tá, eu tenho que colar a borracha aqui atrás. Como é que eu vou fazer isso? Aqui os caras desenvolveram uma tecnologia, nesse caso desse lápis, ou no caso desse daqui, que são os lápis padrões, eles desenvolveram a tecnologia de botar um alumínio aqui para travar isso daqui, para isso aqui não escapar. Putz, para desenvolver o alumínio, eu tenho que minerar a bauxita, da bauxita tirar o elemento que vai fazer o alumínio, fazer todo esse processamento, e daí do alumínio eu faço essa cinta aqui, esse elemento, para poder travar ele. Desenvolvo o desenho dela para ela poder agarrar aqui embaixo e agarrar aqui em cima. É por isso que ele tem esses elementos aqui, inclusive, tá? Isso, ou seja, tem que desenvolver uma máquina para desenvolver esse elemento para colocar o lápis aqui. Então aqui a gente agregou mais um material, então a gente tem grafite com argila, que aí surgiu essa mina, a gente tem a madeira aqui, a gente tem a borracha e agora a gente tem o alumínio. Agora eu preciso pintar esse lápis. Puta, eu tenho que criar colorações, criar tinta. Como é que eu vou fazer essa tinta para agarrar na madeira? Aí depois você tem uma outra tinta que você vai passar aqui em cima e fazer um estilo de tampografia, tá? Para conseguir colocar em elementos redondos o logo das coisas, tal, que ela vem com clichê, uma tampografia, um clichê, ou um hot stamp. Cara, como é que eu vou fazer isso para poder fazer com que a cor de fora fique igual à cor de dentro, se são dois materiais diferentes? Eu tô falando justamente porque esses lápis, tá? Eles parecem simples e eles evoluíram muito de um princípio inicial. Ou seja, olha a quantidade de processos e de evolução que precisou ter para que a gente chegasse
num simples lápis. Esse lápis aqui até tem um negócio legal, né? Essa parte de trás aqui que é um bioplástico, tá? Que ele é biodegradável e tem umas sementinhas. Então é legal pra caramba. Quando você termina de usar, você pode jogar isso aqui na terra e ela vai criar uma árvore a partir disso daqui, tá? De repente cria novas florestas, né? E quando a gente bota um fator agregado, que aí eu acho que é no início do século XIX, né? Ou no início do século XX, a gente tem o desenvolvimento dos tipos de resistência do grafite, eu vou descobrindo que tem o grafite B12, grafite 2, grafite, sabe, HB. Como é que eu vou fazer ele soltar mais, soltar menos, deixar mais mole, deixar mais macio? Como é que eu faço isso? Com a mistura específica do grafite com essa argila. Você junta essas tecnologias e vai testando as quantidades. Então olha só quanta coisa envolvida para poder desenvolver um simples lápis com borracha, um artefato simples, que tá todo dia na nossa casa, que a gente ganha de brinde, a gente às vezes nem dá muita importância, fala, lápis, dá um lápis, tal. O quanto ele teve que ter uma evolução muito absurda para chegar no ponto de hoje que ele chegou. E isso acontece com as tecnologias, tá? Então, era isso que eu queria dizer, dê valor mais pro seu lápis, para esse artefato fantástico, incrível, que ele poderia custar mais de 1 bilhão para fazer se fosse fazer do zero hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí embaixo para saber. E vou deixar os links aí, tanto do Manual do Mundo, o link da Faber-Castell, tanto o link da Carolina Weaver. Não se esqueça de dar joinha, que isso é muito importante pra gente. Aperta o sininho para receber mais notificação de vídeos novos e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? É isso aí e até a próxima.